Hoje abordaremos um tema que ecoa por séculos, a escravidão. Vamos explorar as suas manifestações ao longo da antiguidade, no Brasil, e também vamos discutir a persistência da escravidão moderna. É um tema denso, mas é essencial para o nosso entendimento, pois suas consequências reverberam até os dias de hoje. A escravidão moderna é uma realidade alarmante no Brasil, onde muitos indivíduos ainda são submetidos ao trabalho escravo, mesmo sendo garantidos por direitos constitucionais que deviam protegê-los. Exatamente. O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamental na Constituição de 1988, está diretamente relacionada com as condições desumanas enfrentadas por aqueles que são escravizados. É importante entender como a sociedade se posiciona frente a esse grave problema. O governo tem conhecimento da existência da escravidão moderna, o que é evidenciado em diversas medidas sociais e trabalhistas. Mas será que essas ações são suficientes para prevenir novos casos? Não podemos esquecer do contexto histórico que nos leva a comparar a escravidão contemporânea com a escravidão clássica, incluindo uma avaliação sobre o conceito de pessoa, essencial para a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Também consideramos os tratados internacionais que o Brasil ratificou, que exigem uma postura firme contra essa exploração, mesmo sob pressão de soberanias externas. Trata-se de um tema imprescindível para o progresso da sociedade brasileira, especialmente no que diz respeito à aplicação de éticas e ações concretas. O respeito à dignidade humana é fundamental para a sociedade democrática e não pode ser negligenciado ou violado pela prática da escravidão. Com base em dados históricos e estatísticas atuais sobre pessoas resgatadas do trabalho escravo, é importante oferecer um panorama claro e reflexivo sobre essa questão. A escravidão é um sistema de exploração social em que uma classe de indivíduos é continuamente renovada por meio da subjugação de outra classe. Essa definição, proposta por Cláudio Meira-Souza, destaca que a escravidão não é uma prática isolada, mas sim interconectada com diferentes sociedades que participam de um complexo sistema de captura, comércio e consumo de escravos. A dificuldade em conceituar a escravidão reside na sua variação histórica e nas diversas formas de subordinação que existem em diferentes culturas. Por exemplo, em algumas sociedades, membros da família, como filhas e esposas, podem experimentar condições de vida próximas às dos escravizados, o que complica a distinção entre escravidão e outras formas de exploração. Assim, a escravidão deve ser compreendida em sua historicidade, refletindo as mudanças de significado que ocorreram ao longo do tempo e em diferentes contextos sociais. A percepção comum de escravo também é frequentemente aplicada a condições de trabalho degradantes e humilhantes, o que evidencia as diversas facetas da subordinação e exploração da história da humanidade. Com a chegada dos portugueses em terras brasileiras, ricas em recursos naturais, logo se tornou alvo de uma exploração desenfreada. Os colonizadores, em busca de lucro, perceberam rapidamente a necessidade de mais mão de obra para cultivar e extrair os recursos dessa nova terra. Assim, entre 1502 e 1860, mais de 9 milhões de africanos foram trazidos às Américas, com o Brasil se destacando como o maior importador de pessoas negras. As condições a bordo dos navios eram deploráveis, com superlotação, doenças e escassez de alimentos. Estima-se que milhares de pessoas perderam suas vidas durante a aterradora travessia da África para o continente americano. As condições desumanas enfrentadas pelos escravos são bem documentadas. Eles eram submetidos a uma variedade de formas de exploração, que incluíam trabalho forçado em plantação, serviços domésticos e exploração sexual. Além disso, a brutalidade das punições infligidas àqueles que tentavam escapar era insuportável e reforçava um sistema de controle opressivo. É importante entender que, numa visão superficial, pode-se pensar que os negros foram os únicos escravizados durante a fase colonial. Contudo, os indígenas brasileiros também enfrentaram severas formas de opressão. Sem os esforços dos jesuítas, como os do padre José de Anchieta, que tentaram moldar a percepção colonizadora sobre o índio inocente e o bom nativo, os povos indígenas poderiam ter sido condenados a extermínio muito mais cedo do que a história nos revela. É fundamental esclarecer que um escravo é definido como aquele que está sob poder e dependência absoluta de um senhor, que vive em estado de servidão total. Isso implica que
Aos olhos dos colonizadores, esses indivíduos não eram vistos como pessoas, mas como objetos, desprovidos de direitos e dignidade. A realidade do escravo era de completa desumanização. Eles foram sequestrados de suas terras natais para atender os interesses dos conquistadores e forçados a se submeter a uma nova cultura, enquanto viviam em condições precárias, deixando para trás tudo o que amavam e conheciam. Como Matoso expõe, o escravo se transforma em coisa, objeto, mercadoria. Essa condição não lhe apenas retira o que possuía anteriormente, mas também lhe rouba a identidade e o ser que ele era em sua sociedade africana. É difícil imaginar, sob a perspectiva da sociedade atual, que negros escravizados eram vendidos em mercados abertos, tratados como produtos, sem saber seu destino ou como seria sua nova vida. Esse sofrimento se espalhou pelo Brasil por mais de 300 anos. No entanto, ao final do século XIX, diversos movimentos abolicionistas começaram a surgir, lutando para acabar com a escravidão. Exemplos importantes incluem a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885. Finalmente, em 88, a escravidão formal chegou ao fim, com a assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Isabel, libertando centenas de escravos. Para muitos, essa vitória representou um novo começo, mas para outros, as dificuldades de vida após a escravidão apenas mudaram de forma, trazendo O trabalho escravo durante o período colonial e imperial no Brasil e o trabalho análogo ao de escravo na atualidade compartilham muitas semelhanças entre si, como a privação de liberdade e a violação da dignidade humana. No entanto, existem diferenças significativas entre esses dois contextos. A principal distinção é que durante os séculos passados a escravidão era legalmente permitida. Hoje em dia, a escravidão é classificada como crime no Código Penal brasileiro. Outra diferença crucial é o custo associado ao trabalho escravo. No período escravocrata, adquirir o escravo tinha grande riqueza, sendo que o valor de um poderia custar cerca de 120 mil reais atualmente. Já nos dias de hoje, não há compra formal de pessoas. O empregador ou explorador geralmente só arca com o custo do transporte do trabalhador recrutado, que acaba sendo forçado a trabalhar em condições análogas à escravidão. Antigamente, a mão de obra escrava era limitada devido à dependência do tráfico negreiro e também à reprodução dos escravos, para aumentar o contingente dos trabalhadores. Já hoje, a mão de obra é abundante devido ao alto índice de desemprego. Isso cria uma situação propícia para os que chamados gatos ou aliciadores atraem os trabalhadores com falsas promessas, como um adiantamento de dinheiro. A escravidão antiga e a escravidão moderna apresentam diferenças significativas, refletindo mudanças nas estruturas sociais e econômicas ao longo do tempo. Na escravidão antiga, mesmo que o escravo fosse visto como objeto e privado de sua liberdade, seu valor material era reconhecido e protegido. Isso significava que, em algumas situações, havia uma preocupação em manter a saúde e a vida do escravo, uma vez que ele era considerado um ativo econômico. Em contrapartida, na escravidão moderna, as pessoas escravizadas eram frequentemente tratadas como descartáveis, exploradas sem receber qualquer compensação financeira e vivendo em condições que negligenciam suas necessidades básicas como alimentação, saúde e dignidade. A distinção fundamental entre a escravidão antiga e a moderna reside nas formas de implementação e nas dinâmicas de controle. Na escravidão antiga, a compra e a venda de escravos eram práticas comuns e aceitáveis na sociedade. Já na escravidão contemporânea, as pessoas são frequentemente aliciadas por falsas promessas de emprego e melhores condições de vida. Além disso, não há um esforço para manter a pessoa na condição de escravo, pois a troca é facilitada pelo elevado índice de desemprego. Se o trabalhador adoece ou se torna incapaz de atender às exigências do trabalho, é facilmente substituído por outra pessoa, muitas vezes atraída por ilusões de oportunidades que raramente se concretizam. Em 1995, o governo brasileiro finalmente reconheceu que a escravidão ainda era uma realidade alarmante no país. O presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, não apenas admitiu os problemas associados à escravidão moderna, mas também implementou medidas para a fiscalização e erradicação desse grave problema social, que afeta milhares de pessoas em todo o território nacional. Em 2002, foi criada a CONAET, Coordenadoria Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que sucedeu à CONATRAI. Desde então, essa coordenadoria tem desempenhado um papel crucial
na aplicação de medidas de repressão ao trabalho escravo e na promoção de políticas públicas voltadas para a proteção dos direitos humanos. Dados alarmantes do Ministério Público do Trabalho revelam que cerca de 50 mil pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão entre 1995 e 2017, evidenciando a persistência desse problema em pleno século XXI. Inúmeros casos de escravidão moderna têm sido amplamente divulgados na mídia, mas um exemplo emblemático é o de José Pereira. Quando tinha apenas 8 anos, ele acompanhou seu pai até uma fazenda no Pará, onde permaneceu até os 17 anos vivendo em condições que se assemelham à escravidão. Ao tentar escapar, José foi emboscado e baleado, mas, com coragem, conseguiu salvar fingindo-se de morto. Sua denúncia sobre as condições brutais que enfrentou por 14 anos foi fundamental para expor a realidade do trabalho escravo no Brasil. Em 2003, este caso se tornou histórico, pois foi a primeira vez que o Estado brasileiro concedeu indenização a uma vítima de escravidão moderna. Apesar de muitas vezes serem alijadas do bem social, as pessoas que vivem em condições de escravidão moderna possuem direitos e garantias como qualquer outro cidadão. Não existe distinção entre seres humanos, todos são considerados pessoas para fim de aquisição de direitos e deveres, mesmo que a realidade diga o contrário. Dados do Ministério Público do Trabalho revelam que, entre as pessoas resgatadas em situações análogas à escravidão, 94,89% são homens e 5,11% são mulheres. Além disso, aproximadamente 72% desses indivíduos são analfabetos ou têm apenas o 5º ano incompleto, o que evidencia a interseção entre vulnerabilidade social e exploração. É notório que as pessoas mais vulneráveis são as aliciadas por essa prática desumana. Essas vítimas frequentemente possuem baixo nível de escolaridade, estão desempregadas e enfrentam sérias dificuldades financeiras. E muitas vezes veem familiares que já foram explorados em ciclos de pobreza e subjugação. Essa combinação de fatores torna as alvos fáceis para a exploração, perpetuando o ciclo de violência e desamparo. O termo alienação envolve a desconexão entre a verdadeira essência do ser humano e uma identidade imposta externamente. Nas sociedades colonizadas como o Brasil, essa alienação surgiu da imposição do modelo idealizado pelo colonizador europeu, o homem branco. Em vez de valorizar as identidades locais, as comunidades colonizadas foram encorajadas a adotar o ideal abstrato do homem baseado no colonizador, levando à inferiorização da população nativa e dos descendentes de africanos escravizados. E se estabeleceu uma estrutura racista subjacente onde a raça dominante, branca, é vista como superior, enquanto as outras raças são consideradas inferiores. No Brasil, o racismo é descrito como eufemístico, ou seja, não é sempre explícito, mas está presente de forma velada. Ele é enraizado na história do país, da colonização até a influência do imperialismo, refletindo em desigualdades raciais que persistem. O racismo no Brasil não é um fato isolado, mas parte de uma realidade ampla que envolve fatores econômicos, políticos, ideológicos e culturais. Desde sua formação histórica, o país construiu 2 modelos de sociedade, o escravismo colonial e o capitalismo dependente. Ambos mantiveram estruturas que perpetuaram o preconceito racial, mesmo após a abolição da escravidão. A economia colonial do Brasil era subordinada à exploração externa, com a riqueza sendo enviada para a metrópole europeia, Portugal, e a dependência do trabalho escravo. Após a abolição da escravidão, o país não se tornou economicamente independente, continuando a depender de investimentos estrangeiros, o que influenciou as estruturas sociais, mantendo as desigualdades herdadas do período escravista. Assim, o racismo brasileiro é parte integrante do legado histórico do país, que ainda reflete nas relações sociais e econômicas atuais. A palavra diáspora foi originalmente usada no Antigo Testamento para descrever a dispersão dos judeus de Israel pelo mundo. Com o tempo, esse termo passou a ser aplicado, por analogia, aos movimentos dos povos africanos e afrodescendentes, tanto dentro do continente africano quanto em sua migração para outras partes do mundo. A diáspora, assim, traz em si a ideia de deslocamento, o que pode ser forçado, como o caso da escravidão, resultante de guerras, perseguições políticas, religiosas ou desastres naturais. Também pode se referir a uma dispersão incentivada ou espontânea, na busca por melhores condições de vida ou trabalho. A diáspora africana se intensificou de forma massiva entre os séculos XV e XIX, durante o tráfico transatlântico de escravos,
Estima-se que entre 10 e 5 milhões de africanos foram arrancados de suas terras e forçados a atravessar o Oceano Atlântico. Esse movimento forçado não foi apenas uma migração, foi um dos eventos mais dramáticos e impactantes da história moderna, cuja reverberação se faz sentir até os dias de hoje. A diáspora africana não se limitou às Américas. Africanos também se estabeleceram em diversas partes do mundo, incluindo a Europa e a Ásia, onde desempenharam papéis fundamentais como soldados, comerciantes e trabalhadores. Durante a Idade Média, as nações africanas eram centros comerciais vibrantes, onde mercadorias e riquezas eram geradas, superando até mesmo os europeus em muitos aspectos. Contudo, a chegada do tráfico internacional de escravos alterou drasticamente essa dinâmica. A criação de um mercado de pessoas desestruturou reinos e comunidades africanas, através de guerras e conflitos. Intermediários africanos venderam prisioneiros de guerra para comerciantes europeus, resultando em um ciclo devastador de exploração e desintegração social. Esse processo não apenas devastou as sociedades africanas, mas também criou uma riqueza imensa para os comerciantes europeus. Esse comércio não apenas enriqueceu a Europa, contribuindo significativamente para a Revolução Industrial, mas também interrompeu o desenvolvimento das sociedades africanas. Os homens e as mulheres mais habilidosos foram sequestrados e forçados a trabalhar em terras distantes, deixando um vazio profundo em suas comunidades de origem. Entretanto, a diáspora não é apenas uma narrativa de perda, é uma história de resistência e resiliência. As influências africanas se enraizaram nas culturas do Brasil e de outros países, manifestando-se em diversas expressões culturais, como comidas, danças, tradições e formas de arte. Como José Antônio dos Santos afirmou, o escravo ficou dentro de todos nós, ressaltando que essa herança é parte intrínseca da identidade brasileira. A diáspora africana continua a influenciar a sociedade contemporânea, gerando debates sobre identidade, pertencimento e os legados da escravidão. Refletir sobre esses temas é essencial para entendermos nossa história coletiva e as dinâmicas que moldam o nosso presente. O Brasil é um país extraordinariamente africanizado, onde gestos, maneiras de ser e viver e o sentimento estético estão profundamente entrelaçados com as tradições africanas. Em cada prato, dança e expressão cultural ecoa a presença de um legado que nunca poderá ser apagado. Essa rica tapeçaria cultural, tecida ao longo dos séculos, não só enriquece a identidade brasileira, mas também nos desafia a reconhecer e honrar a complexidade da diáspora africana, como uma das narrativas mais significativas da história humana. O mercantilismo, como política econômica, buscava fortalecer as nações europeias através do controle do comércio e da acumulação de riquezas. Isso se traduziu em práticas que incentivavam a exploração de colônias, onde os recursos naturais eram extraídos e enviados para a Europa. Para maximizar os lucros dessas atividades, a escravidão moderna se tornou uma solução viável e necessária. A escravidão moderna, especialmente nas Américas, foi marcada pela produção em larga escala de commodities, que era altamente valorizada na Europa. O uso da mão de obra escrava permitiu que os proprietários da plantação aumentassem sua produção sem os custos associados ao trabalho livre. Isso não só garantiu lucros exorbitantes para os colonizadores, mas também ajudou a financiar guerras e projetos na Europa, reforçando ainda mais o sistema mercantilista. A relação entre mercantilismo e escravidão contribuiu para a formação de uma hierarquia social rígida nas colônias. Os africanos escravizados eram desumanizados e considerados inferiores, o que legitimava sua exploração. Essa visão racista foi institucionalizada e se perpetuou ao longo dos séculos, criando desigualdades que ainda são sentidas hoje. A interseção entre o mercantilismo e a escravidão moderna não só mudou economias, mas também deixou um legado social profundo. As estruturas sociais criadas durante esse período estabeleceram bases para as desigualdades raciais e econômicas contemporâneas.